Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o nosso Evangelho online. Sejam bem-vindos nossos amigos que estão aqui conosco na nossa sala virtual e os nossos futuros amigos que nos assistirão depois. Eu sou a Tânia e para iniciar o nosso Evangelho online dessa noite, eu vou chamar o nosso amigo Guilherme, que irá fazer para nós a nossa leitura do Evangelho. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Tânia. Boa noite, irmãos, irmãs. Vamos lá, né? Vamos iniciar aqui. Tudo bem, Guilherme? Ótimo, perfeito. Candeia sob o alqueire. O Espiritismo, hoje, projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência, se produzem os espíritos, ao darem suas instruções. Só gradual sucessivamente consideram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que for tornando oportuno fazê-la sair da obscuridade. Se houvesse apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilégios possam penetrar, nem que por eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se antes que apresentam outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Obrigado, Tânia. Nós que agradecemos, Guilherme. Muito obrigada, viu, Guilherme? Eu que agradeço. E agora nós vamos chamar a nossa irmã Iraídes, que está retornando, né, aqui para a nossa sala, depois de uns dias afastadas, né, Iraídes? Seja bem-vinda, minha amiga, para a leitura, para a nossa oração inicial. Fique à vontade, Iraídes. Boa noite a todos, para os encarnados e aos desencarnados, né? Louvado seja Deus, e essa casa abençoada, dessa equipe do José Marques Garcia, nossos benfeitores, que permita Jesus, o Mestre, estarmos sempre conectados com esses irmãos maiores. Que o amor, Jesus, seja o nosso leme, que a paciência seja o nosso exercício diário e que a fé seja o nosso pão de cada dia, para que nesses momentos de transição não nos falte a esperança, não nos falte o ânimo, não nos falte a coragem, para que possamos repartir com os irmãos que menos compreendem. Senhor Jesus, abençoe-nos, como sempre tem nos abençoado. Adentre o lar de cada um de nós, adentre nossos corações, que todos os filhos de Deus, todos, sejam nessa hora, momento, beneficiados por essa luz, onde quer que se encontre em nosso planeta. Que todos possam receber a intercessão da Virgem Maria, pelas mãos abençoadas de Jesus, a luz e o ânimo
para a caminhada. Obrigada, benfeitores, por tudo que eu recebi particularmente. Obrigada, amigos encarnados e desencarnados dessa casa abençoada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, e muito obrigada, Iraíz. E agora, meus amigos, hoje nós vamos fazer o formato do nosso Evangelho Online um pouquinho diferente, né? Porque nos outros dias eram geralmente o convidado que vinha, preparava o assunto que ele queria, ou a gente mandava para ele, né, o tema. E dessa vez não. Dessa vez, acho que são 6 amigos nossos, que eu achei assim, eu não vou falar o nome dos amigos, que de repente a pessoa não quer, tem uns que não dá, falou para mim que não tinha problema. Então, vai ficar sem citar o nome desses nossos irmãos que estão conosco. Alguns estão aqui até conosco, né, na nossa sala. Mas, nós vamos chamar agora para a nossa sala o Jean. Seja bem-vindo, meu amigo. O Jean, que é um estudioso aí da doutrina espírita, que luta a favor da nossa doutrina, né, do espiritismo, de abertura de novas casas, né, das reuniões baseadas em Kardec, e ele foi assim, eu falo que ele é um curioso do bem, porque ele é um curioso que está sempre estudando para poder descobrir ainda mais. E hoje ele vai ser o nosso convidado, que vai estar respondendo algumas questões para nós. Jean, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Tânia. Obrigado, boa noite a todos. É sempre uma alegria estar no Esperança e Fé e uma responsabilidade imensa, como eu sempre digo, né? A primeira casa espírita de Franca deve ser exemplo para todas as outras. Pelo menos eu tenho isso como concepção. E principalmente pelos companheiros, né? Os baluartes da doutrina espírita no movimento de francano, que começaram nesse trabalho, né? Primeiro aí como nosso patrono, José Márcio Garcia, e sucessivamente os companheiros que se sucederam a ele, que tem essa casa como ponto de referência na nossa cidade, né? Do movimento espírita francano. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos muito, Jean. Então, vamos lá, né, meu amigo? A primeira questão, o Jean, é de uma companheira nossa que faz a seguinte pergunta. É possível que durante o sono, nosso espírito esteja nos locais onde sonhamos? Ou os sonhos nada têm a ver com o espírito em si? Seja quem for, é importante, primeiramente, nós lembrarmos que a doutrina espírita ela é uma ciência baseada em questionamentos filosóficos para uma transformação moral. E toda doutrina ela tem uma didática. Kardec era um pedagogo, né? Foi um pedagogo, acredito que seja um pedagogo na espiritualidade, no sentido da palavra, verdadeira da palavra que nós conhecemos. E aí ele elabora, junto com a espiritualidade amigo, um livro chamado Livro dos Espíritos. E da pergunta 400 a 402 do Livro dos Espíritos, ele aborda esse assunto. Porque não é de hoje que essas questões de adivinhar sonhos, o que o outro sonhou, o que o outro pensou, vem aparecendo. Mesmo antes da época dele, há milhares de anos, sempre alguém foi consultar um oráculo, consultar uma pitonisa para saber o que estava sentindo ou não. Nós não podemos tirar de foco que nós somos seres espirituais. Nós estamos vivendo uma experiência material, mas que o nosso propósito é entendermos que nós somos seres espirituais e auxiliarmos na cocriação do universo. Sendo assim, nós passamos por um processo evolutivo. Hoje, nós nos encontramos na terceira ordem da classificação dos espíritos. Espíritos extremamente materializados, envolvidos com as questões materiais, num planeta de provas e expiações, que ainda as questões da espiritualidade não são tão sutis para nós.
ainda são grosseiras, ainda nós temos a necessidade de materializar todo esse processo. E o que nós viemos aprendendo no decorrer da nossa encarnação como espíritas, pelo menos, é que por ser um ser espiritual, esse ser espiritual, ele não dorme. Então, quando eu tenho um relaxamento das questões fisiológicas, então, quando eu tenho aquele cochilo, quando eu tenho um sono profundo, ou quando eu tenho um sono mediano, eu tenho um desprendimento. Porque o espírito, ele está ligado momentaneamente por um laço fluídico que é muito tênue, podemos dizer assim. Não vai se arrebentar, porque nós estamos encarnados, ele tem um período, mas ele realmente, a nossa ligação com o corpo físico, pode haver até o desencarne. Nós podemos desencarnar com o rompimento dessa ligação. E nesse período, segundo a doutrina espírita, e essas perguntas do Livro dos Espíritos, existe a possibilidade de nós estarmos em contato, sim, com aqueles queridos que estão desenfaixados do corpo, encarnados e desencarnados. Entretanto, isso tudo depende da questão moral, da questão evolutiva, dos meus desprendimentos. Porque nós temos sonhos que são basicamente fisiológicos. As nossas preocupações do dia a dia, a nossa preocupação de pagar a conta. Então, eu dou um cochilinho, mas eu estou preocupado com pagar a conta, preocupado com a esposa, preocupado com as questões materiais. E isso, querendo ou não, acaba nos prendendo às questões fisiológicas, que estão ainda nas questões dos cérebros, registrada apenas no cérebro. Mas aqueles que já se desprenderam, que vivem uma vida além da vida material, cumpre com suas obrigações materiais, mas já desenvolve um trabalho no plano espiritual, esse desprendimento é muito tranquilo. Então, tem o desprendimento do corpo, realiza atividades e volta para o corpo na vigília. Então, existe sim a possibilidade de nós estarmos com outras pessoas, realizarmos um reencontro com outras pessoas fora do corpo, até mesmo para relembrar algumas coisas que nos auxiliaram no processo reencarnatório, mas também há questões no qual nos prende também as questões materiais. Quando eu estou pegado no carro, na casa, não é o caso de vocês, no caso, na casa, nas contas, quem vai ganhar a eleição desse ano, preocupações fúteis da vida material, a gente acaba tendo lembrança ao retornar, como podemos dizer assim, ao acordar, as questões que a gente está vivendo naquele momento. Como tem pessoas que, em 30 segundos, tem um desprendimento e faz um trabalho maravilhoso. Vamos dar um exemplo disso. Quando acontece, por exemplo, Eurípides Barçanufo tem um desprendimento, que acontece até o processo de bicorporeidade. Aonde ele aparece em outros lugares, realiza outras tarefas, as pessoas veem ele. Em casos em que as pessoas reencontram e depois, ao voltar, as duas pessoas para o corpo físico, falam, eu te encontrei em tal lugar. Mas isso depende da condição evolutiva, do ponto em que eu me encontro ligado ou não às questões materiais. Quanto mais eu tiver desapego e não desleixo, desapego das questões materiais, fica mais fácil acontecer esses encontros. Então, eles podem ser fisiológicos, realmente de coisas que eu estou vivendo naquele momento, mas também encontro com a espiritualidade. Quando que a gente percebe essa diferença? Por exemplo, aqueles sonhos mais perturbados, aqueles sonhos que eu só vejo coisas muito escuras, então são muito desconexos. Isso são muito voltados às coisas das coisas do dia a dia. Agora, quando eu tenho clareza daquela orientação, quando eu tenho até luminosidade nessa vivência que eu estou tendo ali com alguém, ou com alguma situação, realmente pode ter sido algum encontro. Então, depende muito das questões, mas é possível a gente estar com alguém. Não sei se eu consegui responder, porque são algumas perguntas, a minha preocupação é só com o tempo, senão a gente se alonga muito, porque a proposta é provocar vocês a estudarem, a partir da questão 400, porque é muita informação. O Livro dos Espíritos, ele é um roteiro. Aí nós vamos buscar em todas as obras fundamentais, e aí são 23 as obras de Kardec, né? Mas foi muito bom, sim, já. Nós temos aqui uma outra pergunta. Essa nossa irmã disse o seguinte, nosso irmão, se diante dessa maravilha de aprendizado
que a doutrina espírita nos oferece e nos ensina sobre as responsabilidades de quanto mais se sabe e se aprende, mais nos será cobrado, levando em conta daquilo que nos foi descortinado sobre o mundo espiritual, perguntamos se devemos ter receio ou medo do mundo espiritual e da nossa consciência. Ai, ai, ai. Eu nem receio nem medo, porque quando nós entendemos que nós somos os seres espirituais, que fomos criados simples e ignorantes, estamos passando por uma trajetória na qual hoje é resultado não da encarnação passada, e sim de um conjunto de atitudes que eu tive no decorrer da minha existência, tá tudo certo. Quer dizer que o quê? Após ao desencarnar, após eu sair desse corpo físico, vou continuar sendo o mesmo Jean. Eu vou ser aquele Jean fora dos, como nós falamos antes, dos sonhos, né? Eu vou ser o Jean fora dos sonhos. Como que eu estou nos meus sonhos? Quais são as visitas que eu faço? Quais são as preocupações que eu tenho? Eu vou continuar sendo o mesmo Jean dos sonhos. E aí a nossa preocupação do mesmo, nós temos um atavismo muito grande que nós trouxemos de outras religiões entre o céu e o inferno. Nós transformamos o céu e o inferno, isso, na minha opinião, pelo que eu tenho estudado até agora, equivocadamente, transformar o céu ou o inferno em umbral. Nós estamos errados, segundo a doutrina espírita. É uma obra que a gente estuda pouquíssimo. Hoje, eu até estava conversando com um amigo sobre isso. Hoje, se eu tivesse que oferecer uma obra assim, a pessoa ela não está perturbada, ela não está passando por sofrimento, mas ela viesse de outra denominação religiosa. Qual livro que eu ofereceria para ela hoje? O Céu e o Inferno. Porque nós espíritas não estudamos. Segundo o livro O Céu e o Inferno, não existe céu e inferno circunscrito, não existe local. O céu e o inferno, ele é condição espiritual. Claro que eu posso criar um ambiente de acordo com a minha aproximação com as pessoas. Mas esse inferno eu posso fazer aqui. Vamos brincar? Não é o caso de vocês, mas vamos fazer uma rodinha de fofoca dentro do centro espírita. Aquela ali vai ser uma colôniazinha de inferno. Agora, se eu fazer uma rodinha de combinar para quem vai ajudar no passe semana que vem, é a rodinha do céu. Então, ao desencarnar, eu vou me afinizar com essas pessoas. E aí eu posso plasmar ou não ambientes. E aí, em relação aos medos, eu vou ler uma frase que eu gosto muito, no Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. Que ele diz assim, ó, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Então, nada que nós fizermos. Porque assim, o que acontece? Nossa preocupação, às vezes, é com o que o outro está pensando. Mas a consciência. Tem coisas que a lei dos homens nunca vai pegar, mas a consciência vai. E aí que está a nossa maior questão. A minha preocupação, às vezes, é com o que o outro está pensando, e não o que eu acredito que é certo ou que é errado. E aí continua. Como há uma qualidade... Desculpa. Como não há só uma qualidade boa que seja fonte de gozo, como não há fonte de qualidade boa. Então, assim, da mesma forma que qualquer coisa que eu fizer errado, em desarmonia com a lei de Deus, a lei que está na minha consciência vai me levar ao questionamento, à reflexão, também as coisas boas, porque nós temos muito hábito de falar das coisas ruins. Mas e as coisas boas que nós já estamos fazendo? Principalmente, a nos autoconhecer. A partir do momento que eu começo a me conhecer, é tranquilo. Porque aí fala, mas o Divaldo, o Eurípides, a fulano, ciclano, foi tranquilo. Nós não sabemos, isso é de cada um, é de fora o íntimo. E aí o que nós temos que trabalhar é eu. Como que eu estou? Porque eu vou continuar sendo o mesmo Jean. E aí o diferencial é ser verdadeiro comigo. Será que eu realmente estou trabalhando? Será que eu estou menos egoísta, menos vaidoso, menos pretensioso? Será que eu estou me esforçando para sair da terceira ordem de espíritos aí? Isso são esforços. Então, nesse código que está lá no Céu e Inferno, a gente pode ter... sobre essa questão, ela é maravilhosa. Fazer isso, não fazer isso, a lei de Deus é justa, Deus é bom, justo, não crie locais eternos. Então, nós ainda trazemos muito isso de outros movimentos religiosos que nós vivemos. Mas, na verdade, nós somos responsáveis pelo que nós criamos e o que nós divulgamos.
principalmente por meio dos nossos pensamentos e atos. Muito bem, Jean. Tem mais alguma coisa sobre essa? Pode ir colocando mais. Pode passar outra. Tá. A próxima questão é de uma irmãzinha nossa, que está passando assim, por problemas de filhos e pais, essas coisas que atualmente todos nós estamos passando, né? Aí ela faz a seguinte pergunta: apesar de estarmos em constantes vibrações, orações, ouvindo palestras, com um pensamento positivo, elevado para as coisas boas, espíritos podem vingar, criando desunião no lar? Porque essa irmãzinha, ela nos disse também, Gia, que depois de uma pessoa que foi na casa dela, e essa pessoa, ela é médium vidente, ela falou assim que viu uma pessoa lá na casa dela. E a casa dela, assim, depois disso, desse fato, assim, ela está passando por uma situação assim, bem complicada do filho com o pai. Então, será que apesar de estar firme e forte com pensamento positivo, ainda esses irmãozinhos podem vir criar essa desunião? Eu retomo ao começo, né? Nós somos espíritos de terceira ordem, que atraímos muitos companheiros menos felizes, né? Nós agimos com egoísmo, com vaidade, com pretensão, com fúria às vezes, né? Com vingança. E nós, no decorrermos das nossas existências, temos a oportunidade desses reencontros. Todo reencontro ele vai se fazer necessário quando uma das partes ainda se sentirem magoadas. Porque às vezes o outro já desprendeu e ele vai embora e volta só para auxiliar. Mas quando eu magoo todo o mal que eu faço em relação ao outro, machuco o outro, existe também aí no Céu e Inferno fala sobre isso. Quando eu faço algo em relação ao outro, primeiro eu tenho que reconhecer, pedir perdão e depois reparar. Só que a reparação, às vezes eu acho que eu estou reparando, e não é tão fácil. Os motivos de um processo obsessivo são diversos. Mas retomando as questões dos antídotos, vamos dizer assim, os remedinhos que nós temos hoje, que não podem ser utilizados como barganha. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, antigamente, há alguns séculos atrás, o que nós fazíamos? Então, eu tinha um pecado, eu dava uma indulgência, pagava a igreja de alguma forma, e eu estava no céu. Às vezes eu faço a prece em troca de alguma coisa, eu faço o evangelho em troca de alguma coisa, eu faço doação de cesta básica em relação para doação, ajudo no passe em troca de alguma coisa. No fundo, existe algum interesse de troca. Nós não podemos esquecer que nós somos seres espirituais, que esse processo de evangelização, esse processo de passe, de contato diário com o nosso anjo da guarda, na crença desse Deus justo e bom, ele é do ser espiritual. Da mesma forma que eu tenho a necessidade de alimentar esse corpo físico, eu também tenho a necessidade de estar fazendo esse alimento espiritual diário, mas não por uma troca, e sim porque eu preciso, eu sou um ser espiritual. E às vezes a gente ainda usa desses instrumentos como troca. E como que a gente resolve essas questões dos processos obsessivos? Realmente, eu estou dedicado a esse trabalho, seja ele qual for. Porque o que acontece? Requer cuidado e perseverança, vigília constante. Será que eu ainda não me sinto vítima da situação? Vamos ver o outro lado da situação. Quem é essa criatura? A Tânia deu um exemplo, a câmera folgou um pouco, mas se nós fechássemos os olhos, tivéssemos a possibilidade de ver aqueles que estão ligados a nós, pelo que nós pensamos, não seria só um, com certeza, pelo menos não no meu caso. Companheiros menos felizes,
né? Que nós, de alguma forma ou outra, machucamos. Então, a nossa dedicação integral, com resignação, com indulgência, com carinho. Muitas vezes, né, no livro dos médiuns, quando ele vai falar de obsessão, ele também nos orienta que nós não coloquemos, se a gente quiser procurar na segunda parte do livro dos médiuns, quando fala de obsessão, colocar tudo, toda a responsabilidade nas mãos dos espíritos obsessores, dos espíritos menos felizes. Muitas vezes, a nossa invigilância, a nossa imprudência, a nossa incúria em relação às atitudes do dia a dia é que atraem essas criaturas. Às vezes eu não tenho ligação, né? Essa encarnação não teria esse comprometimento, mas eu, de alguma forma, desviei o foco e atraí essas criaturas para o meu lar. Existe a possibilidade delas saírem, delas se afastarem? Claro, moralizando a casa, moralizando o lar. Só que isso é com muito carinho, com muito jeito. Por quê? Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Eles nos conhecem. Não adianta eu fazer 10... Nós sabemos que não adianta fazer 10 mil preces. Não adianta tomar 10 mil passes. Não adianta doar bilhões de cestas básicas. A questão é qual a intenção? O que te motiva a isso? É interesse? Existe um desinteresse? Ótimo, já é um grande passo. Porque nós estamos dizendo que não há para fazer isso. Passa isso, porque o Evangelho no Lar, como nós temos aprendido, o passe, assistir as palestras, assistir mais vezes, participar das atividades, principalmente, porque o Espiritismo, eu acredito que nós precisamos muito mais do que inspiração. A gente estuda muito, e às vezes sai muito pouco. Estou falando para mim, tá, gente? O ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, nós precisamos realmente nos colocar à disposição do outro. Lembrando também de uma coisa. Quando eu sou luz, vamos acender uma luz na sua casa. O que acontece? Os bichinhos vêm tudo em volta, porque eles também precisam de claridade. A pessoa, às vezes, está num sofrimento tão grande, com tanta dor, que ela encontra uma luz ali. Inicialmente, ela vai te perturbar, mas, na verdade, ela está te pedindo ajuda. Quantas vezes as criaturas batem na nossa porta e a gente não dá ajuda? Às vezes é um desencarnado que quanto tempo estão tentando encaminhar para sua casa para você auxiliar. Convida ele para casa, olha, vamos para casa hoje. Vamos ouvir evangelho junto hoje. Vamos fazer evangelho hoje. Hoje eu estou indo para o passe, vamos junto. Vocês acreditam que aqueles espíritos que nós participamos de uma reunião mediúnica ficam lá no centro e pronto? Quantos que são levados para a casa dos médiuns para falar, ó, essa semana você vai acompanhar aquele médium lá para ver se ele mudou mesmo. Semana que vem a gente conversa de novo. Então, o processo de conquista do ódio, às vezes, é muito rápido. Mas o desvinculamento dessas criaturas é mais lento. Porque envolve um monte de coisa, fluidos, desejos, vontades, valores. Mas distanciar não resolve. Não resolve. Claro que existem processos obsessivos muito graves, onde existe um caminhamento, né? Mas na grande maioria foi abandono, falta de amor, falta de dedicação. E esse sentimento nós vamos retomar, mas verdadeiramente. E reconhecer, olha, eu tenho dificuldade em relação a isso. Quando eu passo a reconhecer, a criatura começa a perceber as suas fragilidades também. Então, olha, ele é como eu. Ele errou como eu também errei. Eu errei, ele errou porque eu também errei. Né? Porque às vezes a gente começa a estudar a doutrina espírita e acha que é superior. Nem aos encarnados e muito menos aos desencarnados, porque por ordinários dirigem. Muito bem. A próxima questão, Gia, é a seguinte. Onde fica arquivado as nossas experiências, os nossos aprendizados em cada encarnação, né? De cada encarnação? Quem será um lugar específico que vão ficar armazenados esses aprendizados, experiências? A primeira coisa é dar para entender que vocês sabem que a reencarnação existe. Já é um bom ponto. Primeiro, eu tenho que saber que eu sou um ser espiritual e que a reencarnação existe. Pronto. Esse é um ponto. Segundo, isso foi uma polêmica durante muitos anos. Nós encontramos ainda no movimento espírita algumas obras equivocadas
extremamente equivocadas. O que nós somos? Evolução do princípio inteligente. Quem sente? Quem tem inteligência? É o ser espiritual, a flama divina, que está lá nas primeiras perguntas do Livro dos Espíritos. As primeiras perguntinhas. Quando a gente vai fazer o que é matéria, o que é fluido. Então, os Espíritos nos explicam. Só que o que acontece? Ele deixa bem claro, vocês não vão entender o que é o Espírito. É uma matéria quintessenciada. A inteligência é um atributo desse Espírito, desse ser, que nós não entendemos o que é. Nós temos o hábito de tentar materializar tudo, mas na condição de que nós nos encontramos, nem os próprios Espíritos da codificação conseguiram nos dar exemplos para comparar com alguma coisa que nós conseguimos perceber. Então, a memória, vamos dizer, usar essa palavra, ou os arquivos, ou as lembranças, elas ficam no espírito. Quem tem, quem pensa, quem sente, é o espírito, o ser espiritual que eu sou. O perispírito, ele tem uma ação de receber do ambiente externo e mandar para o espírito, e o espírito as suas percepções ao contrário. Então, ele é um intermediário, que, querendo ou não, ele é semi-material. Há necessidade dele existir para que haja contato das duas espécies, vamos dizer assim, de elementos do universo. Né? Ele é o meio termo. Então, o perispírito, momentaneamente, ele reflete tanto o que o corpo sente para o espírito, que não é material, e o que o espírito tem, ele reflete no corpo espiritual. Então, quando no processo reencarnatório nós passamos pela elaboração do novo corpo físico, existe a necessidade daquele momento. Aí, com o auxílio do nosso anjo da guarda, da espiritualidade amiga, é vasculhado o nosso arcabouço espiritual e percebido que as minhas conquistas como ser espiritual para naquele momento. Olha, nesse momento, o Jean, esse espírito, está em condição de vir num corpo masculino, vai ter tantos filhos, não vai casar ou vai casar, e aí é feito, como dizer, uma costela, né? Vamos falar assim, uma costela aonde ali algumas provas já são pensadas para que ele chegue num objetivo. Mas a memória, vamos colocar, quando a gente fala de memória, a gente volta muito para as questões fisiológicas, né? Então, esse registro é do espírito. E as coisas, gente, que são importantes, principalmente as questões que mexem com a lei que está na nossa consciência. Quando existe um desajuste, aquilo fica registrado, para que posteriormente seja ajustado. Então, lembrando, perispírito apenas reflete, é um instrumento, mas o arquivo é no ser espiritual, que nós não sabemos de onde ele veio. Foi criado por Deus, o que ele é, nós não sabemos. Na condição que nós nos encontramos, nós não sabemos. Se tem cabeça, se não tem cabeça, nós temos que desmaterializar isso, da mesma forma que nós não materializamos Deus. Verdade, né? Não adianta ficar querendo inventar as coisas, né? A nossa próxima questão, Gia, ela é um esclarecimento sobre a questão do Livro dos Espíritos, a questão 122. A questão é a seguinte: como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que o encaminhe para uma senda de preferência a outra? Pois a irmãzinha, ela pega e completa, né? Pois os espíritos que procuram o caminho do mal têm uma tendência, ele não tem um livre-arbítrio, ele foi criado simples e ignorante. Você pode esclarecer mais sobre essa questão, Gia? Nós já dissemos, nós passamos por um processo evolutivo. Fomos criados simples e ignorantes. Ignorância quer dizer ausência de conhecimento e de experiências.
Quando nós fomos criados, foi colocado a lei na nossa consciência, nesse ser espiritual que nós não compreendemos ainda que nós somos. Como ser essência, por exemplo, eu sei que esse corpo é formado por células, átomos, assim, o que a ciência fala. Mas eu não sei qual é a estrutura espiritual pelo qual eu sou formado. Mas em mim existe uma consciência, e nessa consciência é colocado a lei de Deus. Uma das bênçãos de Deus é nos oferecer o livre-arbítrio. Quando Deus nos cria, ele nos torna um ser livre. Nós não somos bonequinhos na mão de Deus, ou de qualquer ser que exista. Então, ele nos dá a oportunidade de experimentar o ambiente pelo que nós vamos passar. O mais difícil para nós, às vezes, nessas questões, é nos reportarmos ao início. Então, como se nós fechássemos agora e voltássemos lá no início. No início, gente, nós não tínhamos o que nós temos hoje de conhecimento. Nós não tínhamos o planeta que nós temos hoje. Então, as nossas maiores preocupações, quais eram? A sobrevivência do corpo físico. Não é isso? Então, nós adquirimos o corpo, as experiências no decorrer das existências. Então, no começo, a nossa preocupação era a sobrevivência. Então, com essa sobrevivência, então eu aprendia que o fogo queimava, isso bem mais longe disso. O fogo queimava, a água me saciava, e isso foi ficando registrado nessa matriz fisiológica, refletida no corpo perispiritual e, consequentemente, nesse processo de hominização que o princípio inteligente passa, que ele está iniciando. Então, nós vamos imaginar que aí nós vamos lá na pergunta, né, 540, dos reinos animais, dos 3 reinos, a gente teria que estudar muito isso, para falar bem dessa questão, né? Depois eu vou indicar um livro para vocês. Nessas fases que o princípio inteligente passa, que ele se torna, a partir do momento que ele torna consciência, ele passa a passar para o reino hominal. E aí ele começa a experimentar os ambientes e registrar ainda mais o que está em torno dele. E isso vai influenciando o despertar dessa consciência, dessas leis harmônicas que está na minha consciência como ser espiritual. Que até então, nas outras fases, não estava sendo desperto. Uma pergunta que ajuda a responder muito essa questão é a 262, que ela também pergunta sobre isso. Mas e no início, né? Como é que é? Aí a resposta, na primeira frase, é assim, que Deus supre a inexperiência. Então, nesse primeiro momento, as orientações do anjo da guarda, porque, gente, naquela fase, nós estávamos como seres recém-criados, vamos dizer assim, transformados como seres hominais, nós já tínhamos nosso anjo da guarda. O anjo da guarda não surgiu depois. Nós sempre tivemos o anjo da guarda. Não podemos esquecer que o anjo da guarda dos espíritos que estão na terceira ordem são espíritos da segunda ordem, e assim sucessivamente. Podemos esquecer disso. Antes de nós existirmos, quantos, nem sei, seres já existem no universo? Quantos Cristos já existem no universo? É que a nossa visão é muito limitada ao espaço e o tempo que nós estamos agora, a esse corpo que nós habitamos. Mas assiste um filmezinho do Homem das Cavernas. Qual que era a preocupação deles? A sobrevivência. E aí, nesses pequenos gestos, ele vai despertando a sua consciência, percebendo, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. E aí ele começa a ser responsável. Eu sei que isso aqui me machuca. Eu já começo a entender que o outro é igualzinho a mim. Peraí, se eu der uma paulada na cabeça dele, eu mato. Porque se eu bati no meu dedinho e cortou. Então, são percepções, é como uma criança, né? Na infância da espiritualidade. Então, quem quiser conversar mais um pouquinho sobre isso, pode dar uma lida na pergunta 262. Existem 2 livros muito interessantes. Quem quiser adquirir, não é muito divulgado, de Durval Ciampone, Evolução do Princípio Inteligente, e também Evolução do Princípio Inteligente, o outro esse, tem um outro que eu esqueci o nome agora, que deu um branco. São 2 livros ótimos dele, por sinal, e essa é uma área que eu gosto muito. É a Evolução do Princípio Inteligente,
Hiperespírito, se eu não estiver enganado, é esse nome. Aonde ele faz questionamentos sobre as perguntas do Livro dos Espíritos. Ele pega a primeira edição do Livro dos Espíritos, ele faz questionamentos sobre isso, e aí ele dá uma lição linda sobre essa questão. Quanto mais o tempo vai se passando, o meu livre-arbítrio ele vai aumentando de acordo com as responsabilidades. Quanto maior a responsabilidade, maior conhecimento eu tenho, maior se amplia o meu livre-arbítrio, porque aí eu me comprometo com a lei que está na minha consciência. Não sei se eu consegui ajudar. Muito bem, gente. Depois, se você quiser, Jana, você me passa direitinho o nome dos 2 livros, aí eu passo para o pessoal nos grupos, tá bom? Nós temos aí 15 minutinhos, Jana, tem 3 questões. Essa irmãzinha, ela disse que já leu 2 livros que falam que a espiritualidade está preocupada com o trabalho de desobsessão aqui na Terra, que muitas casas espíritas estão deixando de fazer este trabalho, não dando importância como antigamente. Estão mais preocupados com estudos, que é falta de caridade para nossos irmãos sofredores, que através desse trabalho recebem ajuda, esclarecimentos que possam seguir em frente, deixando de lado a revolta. Enfim, ajudando a encontrar a luz em seus caminhos. Qual a sua opinião? Primeiro eu quero te responder aos livros, só para confirmar. Perispírito e Corpo Mental e Evolução do Princípio Inteligente. São os 2 livros, muito bons, por sinal, tá? Quem tiver adquirido, já li algumas vezes. Deixa eu voltar aqui. Então, eu tenho 45 anos. 45 anos ano passado, graças a Deus. Conheci a doutrina espírita com 3 meses de idade. Fui levado para a casa espírita e depois passei por outras. Tá. Franca tem 100 casas espíritas. 100 casas espíritas, fora os grupos. Olha, eu confesso para vocês que se 100 casas espíritas em Francas estudassem, o mundo teria muito mais centro espírita. Infelizmente, essa afirmação é equivocada. Nós estudamos muito pouco, pouquíssimo. Eu não sei o Esperança e Fé, confesso que eu não sei. Mas eu não conheço nenhuma casa em Franca, eu não conheço, estou sendo sincero para vocês, eu não conheço, que pega, vamos começar, 7 dias da semana, né? Num dia, o que é Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho, Céu e Inferno, Gênese, Obras Póstumas, mais a Revista Espírita, metodicamente, todos os dias. Não conheço. Eu não conheço. E a doutrina espírita é uma ciência nova. E aí, quando a gente vai falar de doutrina espírita, nós precisamos lembrar uma coisa. Precisamos estudar o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Nós precisamos ter isso assim, ó, na ponta da língua. E aí, quando nós vamos falar de reunião mediúnica, nós precisamos nos reportar aos livros do médium que fala dessa ciência, do processo dessa ciência. Que lá no Livro dos Médiuns, na segunda parte da obra, ele vem falar, ele é muito claro em relação aos estudos, em relação à questão da mediunidade. O que precede a reunião mediúnica é o estudo. Nós, médiuns, aquele que se dispõe ao processo de mediunidade ostensiva, ele deve estudar todos os dias, grupos específicos, voltados, porque é uma ciência. É uma ciência. A ciência a gente não aprende de uma hora para outra. E a doutrina espírita é a única no mundo todo que possui um roteiro de como trabalhar com essa ciência, que é o Livro dos Médiuns. Então, nós estudamos muito pouco. Vamos imaginar que nós tenhamos, eu acredito que é o que o Esperança e Fé tenha, todos os dias tem reunião, que não são todos os centros que tem. Todos os dias tem reunião. Né? Nesse período de pandemia, nós estamos parados. Reunião mediúnica, eu não sei quantas tem na casa, mas a grande maioria costuma ter reunião mediúnica uma vez na semana, de 1h30, 2 horas, algum outro tratamento. Agora vocês me falam uma coisa. Será
que o número de desencarnados que estão fora do corpo só podem contar com centros espíritas com uma reunião mensal. A doutrina espírita é desse tamanhozinho comparada ao resto das outras religiões. O movimento espírita, ele é pujante no Brasil, ou melhor, no estado de São Paulo. E os outros espíritos, quem está atendendo isso? Então, nós precisamos compreender muito bem a necessidade de ter reunião mediúnica. Sim, para quê? Primeiro, esclarecimento dos encarnados. O primeiro esclarecimento é o quê? Que existe vida após a morte. Confirmação de que eu sou um ser espiritual. Segundo, orientação dos encarnados e desencarnados. Terceiro, atendimento aos desencarnados, mais especificamente, e casos de obsessão de encarnados, porque existe obsessão de encarnado para desencarnado e de encarnado para desencarnado. Não podemos esquecer isso. Então, e como que é o processo de atendimento? Olha, nós estamos no 2º ano de pandemia. As casas praticamente estão fechadas. Vocês acreditam que a espiritualidade não atendeu os desencarnados nesse período? Com esse monte de palestra online, com a minha transformação moral, porque o que eu posso fazer para ajudar as criaturas? Opa, obsessão, precisa ser orientado. Qual que é a primeira orientação? Primeiro, instrução. Primeiro é orientar. Primeiro nós vamos conversar com os desencarnados. E qual a melhor forma de conversar com os desencarnados? Meu querido, leve ele para palestra no centro espírita. Leve ele para palestra para os grupos de estudos online. Nós não podemos esquecer que pensamento é tudo para o espírito. Está lá no Livro dos Médiuns, no comecinho. Quando eu me sintonizo com essas criaturas, eu trago essas criaturas para a reunião. Eu trago. E aí é hora de eu evangelizar. Por isso que antes de qualquer trabalho no centro espírita, na minha opinião, tem que ter um estudo. Ah, orador, passista que não assiste palestra. Na minha opinião, está errado. Passista que não participa, médico que participa de reunião mediúnica e tem um estudo lá embaixo. Discordo. Primeiro evangeliza, primeiro educa, depois vai atender. Porque você não sabe quais são as criaturas que você vai atender. Eu, para fazer um curativo no meu serviço, primeiro eu tive que estudar. E ainda tenho muitas dificuldades. Então, nós estamos falando de almas, de seres inteligentes, que nós não mandamos. A história é de lá para cá. O telefone toca de lá para cá. Mas aí depende de nós. E quando eu estou sintonizado, quando eu quero auxiliar o outro, porque a nossa influência é 24 horas. E aí nós queremos falar de um assunto muito interessante. Na época que eu cheguei no Centro Espírita, por isso que eu comecei desse jeito, nós tínhamos casos muito ostensivos de atendimentos. Eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi gente amarrada, já vi gente... Até hoje eu vejo no meu serviço, gente amarrada, pessoas amarradas mesmo, segurado 2, 4, 5, 10 homens que chegavam no Centro Espírita amarrado. Aonde você vê isso hoje? Por que não vê mais? Porque nós temos hoje os polos de atendimento, as casas espíritas que absorveram esse trabalho. O trabalho mediúnico ele vai muito além do presencial. A 1 hora que nós ficamos lá próximos um do outro, é um começo da tarefa. Depende de cada um. É um trabalho moralizador. Eu posso ajudar essas criaturas, sim, através da minha transformação moral. A partir do momento que eu pego aquelas orientações que eu recebo na casa espírita, por meio das obras fundamentais, e coloco em prática, eu auxilio a criatura a sair do sofrimento. O que está falando de sofrimento, né? Tadinho, está sofrendo. A partir do momento que eu mudo, o outro vai ver, olha, isso que ele está fazendo é bom para ele. Então, eu também vou fazer. Ah, eu não quero? Então, eu vou sair fora disso aqui, porque isso aqui eu não estou gostando, não. Então, depende. A reunião mediúnica é extremamente importante. Vamos repetir. Livros dos Médiuns, orientação que nós temos de uma reunião harmônica, com objetivos sérios, sem curiosidade, com evocações necessárias, se forem preciso, mas o mais importante, regularidade e homogeneidade de sentimentos. Será que hoje nós temos grupos das pessoas assim? Não estou falando de perfeição, viu, gente? Nós estamos falando de esforços.
Mas como é que estão nossos trabalhos? Eu já me esforço, pelo menos para ir no estudo, uma vez por semana, para ter consciência, ser orientado sobre o processo mediúnico. Como é que acontece? O que acontece? Porque o que a gente ouve sobre mediunidade, às vezes a gente fica estarrecido. Fulano de tal, aconteceu isso porque o espírito empurrou ele da cadeira, empurrou ele da escada, né? E assim sucessivamente. Então, as questões moralizantes, elas dependem de cada um de nós. A reunião de mediúnica é muito importante para a casa espírita, mas nesse período de suspensão, ela acontece por meio de cada um de nós. Nós podemos realizar esses trabalhos à distância, fazendo atendimento. Será que tem gente presa 2 anos esperando os centros voltarem para serem atendidos nos processos de desobsessão? Gente, e o pessoal que mora na Austrália? Será que na África não tem obsessão? Os espíritos comunicam? Na Arábia Saudita, será que os muçulmanos que não acreditam nesse processo, nas igrejas evangélicas, não tem isso? Então, será que não acontece um processo de desobsessão ali? Quando existe um pastor envolvido com Cristo, um padre envolvido com Cristo, e assim sucessivamente, ele vai falar do amor, da necessidade de nos doarmos para o outro, e mostra esse amor, não tem como, nenhuma treva permanece naquele coração que está ouvindo, encarnado ou desencarnado. Nós podemos doar a todo momento. Nós precisamos... Uma frase que eu gosto muito, que hoje eu não falei. O primeiro centro espírita que eu habito é esse corpo que vos fala. Eu tenho que reconhecer como ser espiritual. E o que tem o coleguinha chegar em casa e eu sentir uma dorzinha, gente? Ele ainda está sentindo aquela dor porque ele desprendeu do corpo agora. E ele levou um tiro no peito e ele aproxima e eu vou sentir aquela dor no peito. Eu só vou dividir um pouquinho dos fluidos que eu tenho com ele. É só fazer uma prece, falar, meu querido, siga em paz, meu corpo está aqui, é nosso. Nesse momento é nosso. Faça a prece e segue em paz. Ou continua na minha casa para não trabalhar. É nosso irmão. Nós não podemos colocar o outro como um ser estranho. A reunião mediúnica parece uma coisa estranha, fenomenal, maravilhosa. Nós temos que parar com isso. É uma coisa natural que acontece 24 horas. Nós estamos agora tendo uma reunião mediúnica. Quantos aqui encarnados estão aqui online e desencarnados? Então, com certeza, nós estamos sendo influenciados de alguma forma. Muito bem, Jean. Para a gente terminar, Jean, vou fazer a última questão, porque teve a outra que vocês até responderam. A nossa última questão da noite é a seguinte: qual é a visão espírita sobre o autismo? E como são atribuídas as provas nesta encarnação? É muito interessante a questão do estudo da doutrina espírita, né? Às vezes nós temos o hábito de dizer assim, eu cortei um braço, vou nascer sem um outro braço. A lei de Deus, não podemos esquecer disso, é misericordiosa, gente. Nós não sabemos e não vamos saber especificamente por que o Jean nasceu loiro, moreno, verde, azul, ou se tem uma deficiência especificamente, detalhadamente. Claro que ao desencarnar, nós podemos ter essa orientação. Mas, de repente, isso é resultado de histórias muito antigas. Mas em relação ao autismo, o que nós temos visto de relato, muitos casos, porque o que é o autismo? Ele é uma disfunção, segundo a ciência oficial, genética e ambiental dos pais que passam para o corpo dos filhos. Ambiental é ambiente do útero ali, no processo. Muitas vezes os pais são mais velhos, têm uma gestação numa idade mais avançada, mas a grande maioria, em termos espirituais, é um envolvimento com questões cerebrais. Então, espíritos voltados com a culpa, com embrutecimento, com a vingança, com o mau uso do conhecimento. Às vezes eu tive muito conhecimento e fiz mau uso desse talento que eu tenho hoje. O suicídio, quando eu faço uma destruição do corpo físico,
na região do cérebro, e aí isso fica, de alguma forma, registrado, ou melhor, vamos lá, refletido no perispírito, e, consequentemente, isso fica arquivado na memória espiritual, de alguma forma, em algum momento, que o espírito esteja em condição de passar por esse período de suspensão consciencial, vamos dizer assim. Então, nesse período, porque tem vários graus de autismo, vamos falar dos graus mais leves, onde a pessoa consegue despertar algumas atividades, realizar algumas atividades, quando os pais se dedicam, porque o espírito está preso num corpo com dificuldade, num corpo com limitações, mas o espírito continua sendo consciente. Não é à toa que esses espíritos, qualquer um de nós, podemos receber um tratamento, principalmente fora do corpo. Por exemplo, está dormindo, faz o evangelho do lado, nós precisamos usar os recursos da doutrina espírita. E aqueles casos mais graves, aonde realmente existe uma suspensão quase total da consciência do momento que a criatura vive, existe uma suspensão do processo de provas, mas ele passa pelo processo de expiação, que é viver esse momento aonde ele não tem consciência, mas o aprendizado, gente, ele sempre vai existir. Nós somos seres espirituais. O aprendizado de qualquer espírito, na condição que ele esteja, ele vai ser adquirido pelo sentimento, principalmente nesse período que o espírito está nessa condição, pelo afeto que nós temos com a criatura, pela dedicação, porque nós vamos transmitir a ele essas energias, essas vibrações para o corpo físico e, consequentemente, refletir nesse ser espiritual. E quando ele novamente despertar para um corpo mais que o facilite a desenvolver essas atividades, ele vai ter essas sensações. Ele vai lembrar de que esses espíritos se dedicaram a ele. Porque muitas vezes o suicídio, algum transtorno fisiológico daquele novo corpo que ele está habitando também é de responsabilidade daquele casal. Então, o casal também é responsável por aquele corpo que aquele espírito está habitando. Aí passa a ser uma prova e uma expiação, uma prova para a família e uma expiação para a criatura. Então, nós precisamos sempre lembrar disso. Mas o que eu quero deixar bem claro é de a gente não ficar preso a isso. Eu fiz isso, vai acontecer isso. Não, a lei é misericordiosa. No trajeto evolutivo, nós passamos pela fileira do amor, dos exemplos de caridade, de bondade, aonde nós também assimilamos. No processo da erraticidade, nós também adquirimos conhecimento. E eu posso tomar a decisão de ser um homem de bem. Claro que a manifestação do autismo é bem no início, entre os 2, 3 anos de idade, e ali já está impregnada a lei. Né? Os resultados, os reflexos da lei que está na nossa consciência já estão se manifestando. Mas, tirando as outras doenças que envolvem as questões neurológicas, né, de genética, elas podem ser amenizadas com amor, com misericórdia, dedicação, renúncia, comprometimento com as almas. Às vezes nós estamos preocupados em fundar uma creche espírita. Educa aquele espírito que você está responsabilizado por ele. Se você conseguir colocar na meta, na direção correta, você e aquela criatura, meio do amor, da dedicação, já está valendo muito. Você já ganhou a sua encarnação. Não precisa preocupar com as outras crianças que outros vão tomar conta. Aquele que veio no seu lar, que é a sua responsabilidade. Obrigado, Tânia. Não sei se eu consigo responder tudo, mas é muita informação, viu, gente? Nós vamos estudar. Kardec é maravilhoso. Mas eu falo assim, foram vários assuntos que deu assim para deixar uns pontos de interrogação, fazer a gente procurar, né? A intenção é cutucar mesmo. É importante a gente estar sempre... Mas, olha, foi ótimo. Nossa gratidão, Jean. Muito obrigada. Você sempre disposto a estar aqui conosco no nosso Evangelho Online, cada vez mais. Muito obrigada, meu amigo. Me sinto muito Meus bem. irmãos,
Ai, nós que agradecemos. Meus irmãos, e aí, gostaram? Quero ouvir a opinião de vocês depois. Deixa para a gente lá nos nossos grupos de WhatsApp, manda no meu particular. O que vocês gostaram desse formato de reunião? Pois nós já temos até perguntas para uma próxima reunião. Então, quero ver aí todos vocês participando. Não fica com vergonha de fazer a pergunta, não, que vocês viram que eu não vou falar o nome de ninguém. Tem companheiros que ficam assim meio envergonhado, né? Mas não precisa ficar, não, tá bom? É uma forma diferente da gente estudar, né? A gente tirar aquela dúvida que a gente tem, né? Espero que tenham gostado. A próxima semana já é março, não, fevereiro, nós vamos ter o nosso evangelho, né? A Sônia na primeira segunda, na segunda semana nós teremos o nosso amigo Álvaro, na terceira a Vivian, e na última é um companheiro da USE que eu ainda não sei. E em março nós iniciamos com o nosso amigo Guilherme, ok? Então, nossa agenda está aqui, né? Vamos caminhando cada dia. E o importante é isso, gente. Não é porque é online que as nossas vibrações não chegam. Tudo chega, porque nós somos pensamento. Nosso pensamento, como nós vimos com o Jean, ele é poderosíssimo, né? Cuidado com o que pensas, que aí a coisa vai caminhando para onde a gente vai, né? E agora nós vamos para o final da nossa reunião, o momento da gente estar agradecendo a Deus, da gente acerenar os nossos pensamentos, o nosso coração. Vamos mentalizar a equipe espiritual conduzida pelos bons amigos espirituais, a adentrarem ao nosso lar, os servos de Maria, que todas as noites vêm realizar a limpeza mental do planeta Terra, que eles possam também passar pelos nossos lares, que nós possamos cada dia cuidar da limpeza dos nossos pensamentos, organizando as nossas ações para o bem, para o belo, para o amor. Que Jesus, esse nosso amigo, esse nosso irmão, médico das nossas almas, está sempre conosco, nos amparando, nos iluminando. Que as nossas orações, as nossas vibrações possam chegar aos lares de todos que estão aqui conosco, aos nossos amigos que assistirão depois, possam chegar nos presídios, nos hospitais, para aqueles nossos irmãozinhos que perambulam pelas ruas sem o norte, sem o destino, para aqueles nossos irmãos que estão em aflições, que todos possam ser abençoados e que nós possamos sempre termos a certeza que nós nunca estamos desamparados, pois os nossos bons amigos espirituais, o nosso espírito protetor estão sempre conosco. Seu Adalto? Sim. Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria
inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Amém. Que assim seja. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês, que nós possamos ter aí a nossa semana com muita paz, com muito amor e com muita alegria e esperança de dias melhores. Um abraço a todos, um beijo no coração